Olá, alunas! Esta aula nós vamos discutir Zona de Desenvolvimento Proximal, é um conceito do Vygotsky e nós vamos pensar este conceito aplicado à pedagogia, à prática da sala de aula. O Vygotsky foi um estudioso do desenvolvimento humano. O seu interesse maior surgiu a partir da prática com crianças cegas, surdas e com deficiência intelectual. Ele acompanhava as dificuldades dessas crianças para se desenvolver e atingir um potencial. Com a tradução do seu trabalho para o inglês e o reconhecimento cada vez maior dos contextos culturais do desenvolvimento e da importância da pesquisa intercultural, suas ideias tornaram-se mais influentes. Vygotsky construiu uma teoria chamada de teoria sociocultural. Essa teoria aborda a influência das questões históricas e culturais no desenvolvimento do ser humano. Ela relaciona-se principalmente com as atividades mentais superiores e tem importante implicação para a educação. Seu foco é a criança ativa, criadora de objetivos, num contexto sócio-histórico cultural. Sua ênfase é em como a interação social com os adultos pode realizar o potencial de aprendizagem da criança. Nesse sentido, nós vamos estudar qual a importância das interações sociais criança-criança e a interação criança-adulto na aprendizagem. Nesta imagem, vemos crianças interagindo e aprendendo. A interação social é parte muito importante do desenvolvimento das crianças. A partir do contato com outra criança que sabe mais, a criança aprende e se desenvolve na troca, na linguagem, na brincadeira. A interação social é extremamente importante para o desenvolvimento das crianças. Temos aí na imagem o exemplo das crianças brincando de elástico. Esta é uma prática, uma brincadeira que acontece entre as crianças, onde uma criança ensina a outra e uma criança desafia a outra, para a gente poder pensar o quanto são importantes essas interações. No conceito do Vygotsky, falando de uma forma mais clara, a zona de desenvolvimento proximal significa que a criança tem possibilidade de aprender, mas precisa de apoio, de interação sociocultural para concretizar a aprendizagem. Dessa forma, o Vygotsky nos esclarece que a criança tem uma zona de desenvolvimento real, que são as habilidades que ela já tem, aquilo que ela já sabe, aquilo que ela consegue desenvolver. E existe uma zona de desenvolvimento potencial, que é aquilo que a gente quer que a criança consiga fazer, que são aprendizagens mais avançadas. A zona de desenvolvimento proximal está entre um item e outro. São os estímulos, são aquilo que a criança consegue fazer a partir de estímulos. Este slide mostra uma criança ajudando a outra a amarrar o cadarço do sapato. Este exemplo é ótimo para a gente pensar o quanto, a partir das interações sociais, as crianças aprendem, as crianças se desenvolvem. As crianças na zona de desenvolvimento proximal, para dada uma tarefa, como por exemplo, multiplicar frações, quase podem, mas ainda não totalmente realizá-la por si mesma. Porém, com o tipo certo de instrução, elas podem realizá-la com sucesso. Então, uma criança que não consegue amarrar o próprio cadarço, na zona de desenvolvimento proximal, é aquilo que ela consegue fazer a partir da orientação de outra pessoa. Quando o amiguinho diz, faça desta forma, gire o cadarço dessa forma, ela está trabalhando a zona de desenvolvimento proximal. Outro exemplo de zona de desenvolvimento proximal é aprender a andar de bicicleta. Neste sentido, o exemplo fica muito claro. Quando a criança, ao andar de bicicleta, precisa do apoio de uma pessoa que segure, que ajude a equilibrar a bicicleta, ela está na zona de desenvolvimento proximal.
E quando essa criança abandona a pessoa que está ajudando, ela atinge a zona de desenvolvimento potencial. Zona de desenvolvimento proximal é aquilo que ela faz com a ajuda da outra pessoa. Quando ela anda de bicicleta com alguém segurando a bicicleta, ela sozinha ainda não equilibra a bicicleta, mas com a mão de uma pessoa ela consegue. Este exemplo nos ajuda a ver claramente como a aprendizagem passa de um ponto para o outro. E os professores e a zona de desenvolvimento proximal é um conceito extremamente importante, porque o professor precisa identificar a zona de desenvolvimento proximal da criança para conseguir ajudar, para conseguir produzir intervenções que apoiem, que estimulem o desenvolvimento da criança. O adulto, então, gradualmente dá menos apoio até que a criança possa realizar sua tarefa sem ajuda. Os pesquisadores aplicaram a metáfora dos andaimes, plataformas temporárias nas quais operários da construção se apoiam, comparando com a situação da aprendizagem. Reflexão sobre a relação professor e aluno. A relação entre professor e aluno é extremamente importante para a aprendizagem. Quando o professor tem um momento de interação direto com o aluno, quando o professor esclarece uma dúvida, quando o professor estimula o desenvolvimento da criança, isso pode fazer a criança se movimentar entre uma etapa de desenvolvimento e a outra etapa do desenvolvimento. É importantíssimo. Todo professor precisa conhecer muito bem este conceito de zona de desenvolvimento proximal. Esse conceito pode ajudar os pais e os professores a orientar o progresso cognitivo das crianças com eficiência. Proporcionar um andaime significa que, quanto menos habilidade tem uma criança para realizar uma tarefa, mais orientação ela precisa receber. À medida que a criança se desenvolve, que ela aprende, ela vai se tornar cada vez mais capaz. E os adultos precisam ajudar menos. Quando a criança é capaz de realizar a tarefa sozinha, o adulto retira o andaime, o qual não é mais necessário. Este conceito de desenvolvimento proximal é importantíssimo para a gente pensar a avaliação diagnóstica da nossa criança. A avaliação diagnóstica é aquela que a gente avalia a criança, analisa o seu comportamento pensando o que ela já sabe e o que é que ela precisa desenvolver. Qual é o estímulo que o professor precisa dar para ela sair da sua zona de desenvolvimento real para atingir a zona de desenvolvimento potencial? E por último, eu coloquei esse slide mostrando com objetivos, com metas de exploração corporal, o quanto é importante este conceito. Então, quando a criança é desafiada a fazer algo que ela ainda não consegue, ela se movimenta da sua zona de desenvolvimento real para atingir uma aprendizagem, uma conquista nova. O professor, ele precisa fazer isso com todos os conteúdos da escola, seja o conteúdo de língua portuguesa, seja o conteúdo da matemática, o conteúdo do raciocínio, o conteúdo das ciências. Precisamos sempre levar os nossos alunos de uma realidade, de uma aprendizagem que já é concretizada para uma nova aprendizagem. Este é o trabalho do professor.